onde o véu da noite é mais fino, entre as sombras dos postes e o cinza frio da névoa japonesa, surge uma pergunta simples, carregada de uma maldição ancestral. Em um mundo onde todos escondem o rosto por medo do vírus, há uma que esconde a face por um terror muito mais antigo. Ela caminha entre nós, com um casaco vermelho manchado de um sangue que nunca seca, e a tesoura na mão não busca apenas a vingança, mas sim uma nova vítima. E a única coisa mais aterradora que você vai ver é o que ela vai te perguntar. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. No Japão, a terra de lendas sussurradas e tradições silenciosas, onde o antigo e o moderno se entrelaçam sob o brilho ofuscante das luzes de neon, o medo tem uma face surpreendentemente comum, uma figura que pode ser confundida com qualquer transeunte após o cair da noite. Não é um demônio gigantesco que ruge nas montanhas, ou um fantasma acorrentado vagando por templos abandonados, mas sim, uma mulher, a manifestação de uma vingança fria e incansável. Na escuridão cortante e fria de uma rua deserta, talvez em um beco estreito entre edifícios de concreto ou sob a sombra de uma passarela abandonada, onde o vento gelado da noite traz consigo o cheiro úmido de concreto, de esgoto e de solidão urbana, você a verá. Ela está de pé, imovelmente ereta, sob a luz fraca e amarelada de um lampião cintilante, que parece lutar para iluminar a escuridão. Quase sempre, ela veste um longo casaco vermelho sangue, uma peça de vestuário que é um anacronismo na noite japonesa, que parece absorver toda a pouca luz ambiente, tornando-a uma mancha escura e viscosa na penumbra. O tecido é pesado, caindo até seus tornozelos, e sob ele, você mal consegue distinguir seus pés. No rosto, a anomalia moderna que se tornou sua camuflagem. Uma máscara cirúrgica branca e imaculada, um acessório que, ironicamente, deveria trazer segurança e saúde, mas que nela há o prenúncio gélido e inconfundível da morte. Você, por um momento de alívio ingênuo, a confunde com mais uma pessoa retornando para casa, uma enfermeira talvez, ou uma trabalhadora noturna. Mas então, ela se move, ela se aproxima de você. Seus passos são surpreendentemente silenciosos no asfalto molhado, como se seus pés não tocassem o chão ou como se a própria rua amortecesse o som de sua aproximação. É o silêncio que aterroriza, o silêncio que esmaga qualquer tentativa de grito ou reação. E os seus olhos, meus caros, são o que verdadeiramente a denunciam. Estranhamente grandes, fixos e sem piscar, eles perfuram a sua alma com uma intensidade vazia, como duas fendas negras se parecem não refletir a luz, mas sim absorvê-la. Você sente a energia da presença dela antes mesmo que ela esteja ao seu alcance, uma atmosfera pesada e opressiva que torna o ar frio ainda mais denso e difícil de respirar. A voz dela, no entanto, é a primeira anomalia sonora, um sussurro sibilante, fino e rasgado, quase como o som do vento assobiando sobre um tecido velho e rasgado, ou o atrito de duas lâminas se tocando. É uma voz carregada de uma beleza doentia, uma melodia macabra e uma urgência fria que paralisa sua capacidade de raciocínio. Ela estende uma mão pálida e fina em sua direção, gesticulando para o seu próprio rosto mascarado, e a pergunta, o ritual, o selo do seu destino, surge. Watashi, kirei. Eu sou bonita. Esta pergunta, meus caros, é uma armadilha perfeita de lógica e desespero. E a sua resposta, qualquer que seja a palavra que consiga expelir de sua boca, é o que acende a ira de Kushizaki Onna. O horror, na lenda da mulher da boca rasgada, não reside no que ela é, mas sim na inevitabilidade da sua escolha e no que ela fará a seguir. A resposta, precipitada, automática, reflexa, o sim sussurrado ou murmurado, ditado pelo instinto de sobrevivência e pela simples educação cívica, costuma ser a primeira e fatal reação. Afinal, o que mais se diz a uma estranha na rua, tentando evitar o confronto e o prolongamento daquela interação perturbadora, mas no instante em que o som escapa de seus lábios, você sente o peso da inevitabilidade. O terror é que essa única palavra, esse sim, é a chave mestra que destranca o pesadelo. Um sorriso lento e malévolo, mas ainda contido e disfarçado pela barreira branca da máscara, se desenha no rosto dela.
Não é um sorriso de satisfação, é o sorriso de um predador que confirma o laço da armadilha. Uma risada seca, sem alegria, e de um timbre metálico e frio, ecoa no vazio da rua, um som que lembra o atrito lento e deliberado de lâminas de metal sendo afiadas. Então, com uma frieza de quem executa um ato puramente mecânico e ritualístico, ela leva as mãos pálidas e de unhas escuras à máscara. O tecido branco se afasta, lentamente, não como um despir, mas como a abertura de uma cortina para um palco de horror visceral. O que é exposto não é a beleza que você esperava, mas a própria negação dela, a cicatriz eterna de um ódio antigo. A face dela agora é uma tela de horror absoluta. A boca está cortada, rasgada de orelha a orelha, em um sorriso de glasgo antinatural e profundo, vermelho e úmido, que expõe os dentes em uma fileira ameaçadora, e em algumas versões, até a gengiva inflamada e escurecida. É uma ferida aberta, um corte que parece estar eternamente fresco e pulsante, o resultado de uma violência inominável que se recusa a sarar. O contraste entre a pele pálida e o vermelho sanguinolento é chocante e desorientador. Quase imediatamente, um cheiro forte de metal, o aroma pesado de sangue coagulado e carne ferida, misturado ao hálito frio e úmido da morte, atinge você, sufocando o ar em seus pulmões, e o pânico absoluto congela seus músculos, transformando seus ossos em chumbo e seus pés em raízes fincadas no asfalto. Ela então, com a sua nova face escancarada, levanta o objeto que carrega, quase sempre uma tesoura de jardim ou cirúrgica, grande e enferrujada, e a pergunta retorna. Mas agora é estrondosa, um grito rasgado, gutural e distorcido que parece vibrar no ar da noite, amplificado pela ferida aberta de seu rosto. E agora, eu ainda sou bonita. É o segundo ato da tortura, a conclusão inevitável do seu destino. Se você, em um espasmo de horror e coragem, tentar correr, ela é mais rápida, uma força ouro que desafia as leis da física. Se você gritar, o som será engolido pela noite ou abafado pelo seu próprio medo. E se você responder, se você disser não agora, ela usará a lâmina fria para cortar sua garganta, deixando você sangrando até a morte, privado da voz que a negou. Mas se você, em um terror desesperado, insistir no sim para tentar aplacá-la, ela o deixará exatamente como ela, infligindo o mesmo corte sádico em sua boca, para que ninguém mais o ache bonito. Você está preso, o corte ou a morte, e a única coisa certa é que, a partir deste momento, você pertence a ela. Mas como uma criatura de tamanha maldade e desespero surgiu, como um trauma pessoal tão específico, tão íntimo, se transformou em uma força da natureza sobrenatural, capaz de assombrar gerações. A lenda, como todas as lendas verdadeiramente aterrorizantes, possui raízes profundas e dolorosas em histórias de dor, ciúme e vingança. Uma das versões mais aceitas, e certamente a mais sombria, nos transporta para as brumas da história japonesa, talvez era Heian, ou ao período dos samurais, onde a honra valia mais que a vida e a beleza feminina era tanto um troféu quanto uma maldição. Ela era, na vida, uma mulher de rara, quase mítica beleza, talvez a esposa de um guerreiro de alto escalão, um samurai cuja reputação de força e ferocidade era equiparada apenas ao seu ciúme doentio. Esta mulher era uma figura marcada por uma vaidade implacável, que a fazia exibir-se e seduzir, e por uma infidelidade imprudente que acabaria por selar seu destino. A sua beleza era sua armadura contra o mundo e a sua perdição nas mãos do marido. O samurai, um homem consumido pela honra ferida e por um ciúme tóxico que lhe corroía a alma, finalmente descobriu a traição. Não houve duelo de espadas na luz do sol que selasse o destino dela, mas sim um ato de fúria íntima, pessoal e terrivelmente cruel, consumado na penumbra fria de sua própria casa. Em um acesso de raiva violenta e incontrolável, a fúria de um guerreiro traído, ele a imobilizou com uma força brutal, prendendo-a em um terror paralisante. Usando a sua katana, a lâmina sagrada e fria que jurara usar para defender sua honra, ou em alguns contos, um objeto igualmente afiado e vil que jazia por perto, ele a torturou. O ato não foi rápido. Foi lento, sádico. Ele puxou a pele de seu rosto, expondo seus dentes enquanto gritava, e num golpe sádico e definitivo, rasgou sua boca de ponta a ponta, do canto do lábio até o lóbulo da orelha, partindo a sua beleza ao meio. O objetivo não era matá-la no ato, mas destruir o que ela mais amava em si e o que a tornava desejável aos olhos dos outros. O grito dele,
Uma mistura de dor e triunfo selvagem ecoou pelos corredores silenciosos da casa. Quem achará você bonita agora, sua vadia? Aquele momento de tortura e humilhação foi tão intenso, tão carregado de ódio, ressentimento, maldade pura, que a alma dela não conseguiu seguir em paz. O espírito dela se fundiu para sempre à dor e ao desejo desesperado de vingança, tornando-a um Ori, um espírito maligno determinado a espalhar a sua miséria e a infligir o mesmo trauma a todos aqueles que ousarem valorizar a beleza. Ela é a manifestação atemporal da inveja masculina, da beleza distorcida e da fúria patriarcal que não aceita ser desafiada ou desonrada, um fantasma que caça com a arma de sua própria dor. O verdadeiro terror de Kuchisake Onna reside em sua natureza incorpórea, em sua habilidade de ser e não ser deste mundo ao mesmo tempo, o que confere habilidades sobrenaturais que anulam qualquer esperança de fuga racional. Sua velocidade, por exemplo, não é a de um ser humano determinado, é a velocidade da desesperança e da fatalidade. Os contos mais antigos e os relatos modernos convergem ao afirmar que ela pode percorrer 100 metros em meros 6 segundos, uma velocidade impossível, uma explosão de energia espectral que transforma uma breve distância em zero em um piscar de olhos, tornando a fuga uma impossibilidade física e a corrida um ato de futilidade. O momento em que ela revela a boca rasgada e retoma a pergunta é o instante exato em que a caçada já começou, e você está em uma desvantagem esmagadora, paralisado pelo choque e pelo pavor. Se você tentar escapar, virando uma esquina ou se lançando em um beco escuro, ela simplesmente se materializará novamente à sua frente, como se as sombras do beco fossem apenas um túnel que ela usa para teletransporte, ou como se o próprio tecido da realidade se dobrasse à sua vontade. Não há esconderijo onde a escuridão não a favoreça. As armas que ela porta variam conforme a época e a localidade, mas a intenção gélida e cortante é a mesma, de uma tesoura cirúrgica grande, cega e enferrujada, cujo rende metálico parece ecoar sua risada seca, a uma foice de ceifador. Todas servem ao mesmo propósito sádico. E a sua vingança, alimentada pelo ódio de seu criador e pela sua própria dor, é dupla e implacável, direcionada a 2 grupos específicos. O primeiro são as crianças, alvo perfeito de sua maldade. Por serem inocentes, são fáceis de aterrorizar e são a chave para desestabilizar uma comunidade. Sua aparição é tão temida que a lenda se tornou uma ferramenta de controle social, sendo usada por adultos japoneses para forçar a obediência e o bom comportamento em seus filhos, transformando na versão mais sombria do bicho-papão. O segundo grupo, e mais central à sua maldição, são as pessoas bonitas. Elas são o alvo da sua inveja eterna e inesgotável. Ela não busca apenas a morte rápida, ela busca a destruição da beleza e da autoestima, o desfiguramento. Ao infligir o mesmo corte que recebeu, ela quer que a vítima sinta a mesma dor, a mesma humilhação e o mesmo horror que ela sentiu na noite em que seu rosto foi eternamente partido por um golpe de fúria ciumenta. Ela é a manifestação tangível da vaidade que se torna vingança, um espírito que caminha na noite, um aviso ambulante de que a beleza pode ser roubada em um instante e que a inveja pode perseguir por toda a eternidade. Seu objetivo final é multiplicar seu próprio trauma, fazendo de cada vítima um reflexo de seu sofrimento sem fim. Mas Kuchisake Onna não é apenas uma história sussurrada nas noites escuras de Kyoto. Houve um período em que ela invadiu a realidade, provocando um pânico nacional, uma histeria coletiva que poucos mitos urbanos conseguiram igualar ou superar. Em 1979, o Japão parou. Cidades inteiras, da frieza industrial de emergir as movimentadas ruas de Nagoya, foram tomadas por um medo silencioso e paralisante. Começaram a surgir relatos e boatos incontroláveis sobre uma mulher mascarada que espreitava e perseguia crianças na saída das escolas, em parques infantis. A histeria foi tão intensa, tão visceral, que as autoridades não puderam simplesmente ignorá-la como folclore. A polícia e as autoridades escolares foram forçadas a intervir em uma escala sem precedentes. As ruas ficaram estranhamente vazias ao anoitecer. Patrulhas civis foram montadas por pais desesperados, munidos de apitos e lanternas. Professores e pais andavam em grupos cerrados, formando um escudo humano ao redor dos estudantes mais jovens, recusando-se a deixá-los desacompanhados por um segundo sequer. Escolas emitiram alertas oficiais, lidos em voz alta em todas as salas de aula, instruindo as crianças a não saírem sozinhas. O mais aterrorizante,
a serem extremamente cautelosas com qualquer estranho que usasse máscara cirúrgica, uma ironia sombria que ressoa com a nossa própria realidade atual. Chegou-se a um ponto em que a prefeitura de Gifu e outras regiões, no auge do desespero, ofereceram recompensas substanciais a quem pudesse capturar ou identificar a suposta mulher da boca rasgada, validando o mito e transformando em um alvo de caça humana. O pânico, alimentado pela força incontrolável da superstição e pelo medo do desconhecido, atingiu um ponto de saturação cultural. E o terror, como um vírus maligno, não ficou restrito às ilhas japonesas. Em 2004, relatos semelhantes, com a mesma descrição perturbadora de uma figura de casaco vermelho e máscara cirúrgica, surgiram na Coreia do Sul, provando que o espírito não respeita fronteiras geográficas ou culturais, mas sim o medo humano. Mas o evento mais arrepiante, o que cimentou a lenda no horror moderno, veio em 2007. Um médico legista japonês, que supostamente encontrou e estudou documentos e registros da histeria de 1979, buscando uma explicação lógica, sofreu um acidente de carro fatal e suspeito. Quando seu corpo foi resgatado e examinado, o terror de Kushizaki Onna havia deixado sua marca definitiva e pessoal. A boca do médico estava horrivelmente rasgada de lado a lado, espelhando o corte da lenda. O que foi lenda se tornou um presságio de morte e um aviso brutal. A mulher da boca rasgada não é apenas história. Ela é uma realidade que mata, e aqueles que se aproximam demais seu segredo encontram a sua fúria. Com a morte e a desfiguração sendo os únicos resultados diretos e garantidos do encontro com Kushizaki Onna, a humanidade, em seu desespero ancestral, dedicou-se à busca por uma solução, uma brecha tênue na maldição que pudesse ser explorada. A sabedoria popular, ou talvez a astúcia e a observação dos poucos que sobreviveram para contar o conto, concebeu algumas táticas de distração e evasão. A única forma conhecida de se salvar, e mesmo assim sem qualquer garantia de sucesso, é fugir da lógica binária e fatal que ela impõe com sua pergunta. Ela espera um sim ou um não, pois ambos os extremos resultam em seu triunfo. O segredo, o último recurso de um homem ou mulher paralisado pelo medo, é a ambiguidade. Ao invés de responder sim ou não à primeira pergunta, você deve dar uma resposta que a confunda, que a force a pensar, que quebre o ciclo programado de sua vingança. A resposta ideal, sussurrada pelos sobreviventes e temida pelos contadores de histórias, é a neutralidade. Diga a ela: você é normal ou você é de beleza mediana? Ou, melhor ainda, a frase mais desestabilizadora para um espírito que só reconhece a beleza extrema e a feiura grotesca: você não é nem bonita, nem feia. Essa resposta inesperada e lógica para sua busca por extremos a congela por um breve momento. A máquina de vingança sobrenatural para. Ela hesita. Seu olhar vazio e fixo se desvia. A fúria implacável em seus olhos é momentaneamente substituída por uma confusão, por uma falha no seu código de maldade. É como se ela estivesse processando um erro de sistema. Esta é a sua única chance. É um lapso de tempo fugaz, uma fração de segundo na qual seus pés paralisados devem encontrar a força para o sprint da sua vida. Você deve correr com uma ferocidade que nunca soube que possuía. Mas não corra para frente em linha reta, pois ela é o espírito da velocidade. Corra para os lados, em zigue-zague, use a geografia urbana, carros estacionados, caixote de lixo, postes, para tentar confundi-la. Outras táticas, consideradas folclóricas, mas ainda desesperadamente usadas, incluem jogar doces ou moedas em seu caminho, pois alguns contos dizem que ela tem uma atração infantil e irracional por essas trivialidades, fazendo-a parar para recolhê-los. Mas saiba, mesmo que a confunda, a velocidade dela é inumana, seu ódio a impulsiona. A fuga é sempre uma aposta desesperada contra a morte. E o pior de tudo, muitos se pensaram ter conseguido escapar, que sentiram o alívio de virar a esquina, voltaram a encontrar os seus lábios frios e rasgados bem à frente, no próximo beco, na porta de casa, com a tesoura levantada e o sorriso cortado esperando para dar o golpe final. O que é verdadeiramente aterrorizante em Kushizaki Onna, o que a torna um dos contos mais persistentes e viscerais do Japão, é a sua adaptabilidade sombria. Ela não é um fantasma preso aos limites de um castelo em ruína, soa uma história de um século específico. Ela se move com o tempo, ela se alimenta do medo coletivo e se aprimora a cada nova era. A máscara cirúrgica, que um dia foi apenas um detalhe cultural japonês, tornou-se, na última década,
um símbolo global de nossa era de medo, distanciamento e doença. Ela se transformou na predadora perfeita, disfarçada à vista de todos nos anos de calamidade sanitária, misturando-se à multidão de forma invisível, apenas mais uma figura de luto mascarada nas sombras das metrópoles. Relatos recentes, que a polícia insiste em classificar como boatos e pânico, sugerem que ela não está mais confinada ao Japão ou à Coreia. O espírito atravessou oceanos e continentes. Dizem que ela foi vista em cidades modernas, frias e chuvosas, aqui mesmo, no Brasil, em bairros onde o asfalto é esburacado e as pessoas usam casacos e tentam ignorar o frio e a violência urbana. Ela se tornou um espírito global da vingança e da vaidade corrompida, caçando em novos territórios. Imagine a cena, então, transposta para sua realidade. Você está voltando para casa, as ruas úmidas e silenciosas após uma garoa fina. Você vê uma figura ao longe, o casaco vermelho vibrando na penumbra, quase piscando sob a luz irregular de um poste quebrado. Ela está de máscara. Ela se aproxima, a silhueta ficando mais nítida a cada passo que, ironicamente, você não consegue ouvir. O coração acelera, o instinto grita, mas você não tem tempo de processar a resposta confusa, não tem doces ou balas para jogar. Ela se inclina sobre você, invadindo seu espaço pessoal com uma audácia sobrenatural. A respiração dela é um ar gelado de cemitério em seu ouvido, e a pergunta vem. Mas em algumas versões modernas, a lenda se aprofundou, se atualizou para os seus medos mais recentes. Ela não quer mais apenas a sua opinião sobre a beleza física. Ela está atrás de algo mais pessoal, mais íntimo, algo que a nossa era digital valoriza e teme perder. A essência permanece. Ela é a face do mal sob um véu de normalidade. Mas a pergunta se torna mais precisa, mais devastadora para sua alma. Ela está sempre à espreita, esperando a noite, esperando o beco, esperando o momento em que você se sentirá mais seguro e vulnerável para lhe perguntar. Você está sozinho agora. A janela está fechada, mas você pode ouvir o vento lá fora. E talvez algo mais. Você sentiu a sua nuca gelar? É um pressentimento, não é? A sensação de que há alguém observando você, alguém que sabe onde você mora, alguém que está agora, neste exato momento, a apenas alguns metros da sua porta. E se ela estiver parada bem aí, do lado de fora, com o casaco vermelho pingando água da chuva, a tesoura na mão e a máscara branca, esperando que você abra a porta para lhe fazer aquela terrível pergunta. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.